Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Emmanuel. Bom, mais uma vez, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, projeto do CEPAC, de estudo, de reflexões sobre o Evangelho através das obras do Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. E hoje, em função da proximidade da Páscoa, nós escolhemos um texto que fala do grande símbolo do cristianismo, que é a cruz. E o texto está no livro Fonte Viva, capítulo 97, A Palavra da Cruz. O primeiro entendimento do título é que a cruz tem um significado, tem uma palavra, tem uma mensagem. E muitas vezes a gente sai da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é difícil, dolorosa, a gente sai da mensagem da cruz para ir para a imagem da cruz. É mais fácil viver a imagem da cruz do que a mensagem da cruz. Esse texto foi escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo disse aos Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então essa mensagem que a cruz traz, que todo esse processo de crucificação de Jesus traz, para alguns é loucura e para outros é salvação. Por que para uns é loucura? Como é que é difícil entender como é que alguém que dizia, as pessoas esperavam um salvador, um rei dos judeus para libertar os judeus do jugo romano, como é que alguém que estava esperando esse tipo de rei para esse mundo pode acreditar que essa cruz, que significou morte, dor, traição, mentira, sofrimento, derrotas aparentes. Que mensagem seria essa? A mensagem da derrota, a mensagem da morte, a mensagem da dor, a mensagem do sofrimento? Difícil as pessoas acreditarem e seguirem essa mensagem naquele momento.
Mas outras pessoas conseguiram entender que todo esse processo de enfrentamento das dificuldades é aquilo quando Jesus disse: eu venci o mundo. É vencer o mundo, é vencer essas dificuldades do mundo. E o texto traz essas coisas para a gente conversar. Ele fala das dificuldades dessa mensagem, das dificuldades de compreensão dessa mensagem, e fala daqueles que conseguem aos poucos entender essa mensagem, mas não conseguem viver essa mensagem, porque é muito difícil viver essa mensagem. Viver a mensagem da cruz é muito difícil. E tem aqueles que nem entendem. É loucura. Para muitos é loucura. Como é que eu vou achar que o caminho de uma suposta salvação seja tudo isso que Jesus passou? Onde é que algumas pessoas podem ver no mundo de hoje vantagem nisso? Qual a vantagem disso? O que se ganha com isso? Então tem uns olhares diferentes de cada um. E o texto vai passar por esses olhares. E a gente vai comentando aos poucos, auxiliados por esse texto muito bem escrito do Emmanuel, a partir desse versículo de Paulo, que diz que a cruz é loucura para uns e salvação para outros. A mensagem da cruz. Olha o que o Emmanuel diz. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Tem mais de 2000 anos que essa cruz traz essa mensagem. E essa mensagem é dolorosa por quê? Basta ver o que a gente vai assistir agora, né, nessa Páscoa. É sofrimento, é a morte, é perseguição, é traição, é negação, é abandono. É uma mensagem dolorosa. E é uma mensagem dolorosa em todos os tempos, mas a intenção não era uma mensagem dolorosa. A mensagem é uma mensagem libertadora. Libertadora de nós mesmos. E o texto vai mostrando como essa mensagem pode se transformar de mensagem dolorosa, extremamente dolorosa, que a gente foge dessa mensagem, para uma mensagem libertadora. Mas essa mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. Realmente, nos primeiros momentos da crucificação, desceu para o mundo, olha que figura bonita, né? Desceu do Calvário, essa imagem, né? Essa voz que a princípio era desagradável, porque era de morte, de sofrimento, de dor, de crucificação, e incompreensível. Como eu vou compreender que o Salvador é esse, que não conseguiu salvar nem a si próprio? Que os próprios guardas disseram isso para ele. Como é que você não salva nem a si próprio? Difícil entender isso. Então essa mensagem era e ainda é para muitos desagradável, porque é de dor, de sofrimento, de superação, por isso tem de bom ânimo, e incompreensível. Essa não é a mensagem do vencedor. Para muitos essa é a mensagem do perdedor, essa é a mensagem da derrota. Jesus foi derrotado, foi enganado, foi traído, foi perseguido, foi crucificado, foi tudo aquilo que a gente simboliza com esse sofrimento todo, né? E o Emmanuel continua. No martirológio do mestre, naquele processo todo desse martírio, situavam-se todos os argumentos de negação desse reino, né? Mas superficialmente absoluta. Então essa negação não era absoluta, era superficialmente absoluta. O que faz esse texto trazer essa palavra superficialmente absoluta? Porque ela é absoluta do ponto de vista material, mas ela é relativa do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, ela é uma negação absoluta da perda, da derrota, da morte, do sofrimento, da crucificação, da zombaria, do ridículo, de tudo aquilo que fizeram com Jesus. A grande derrota. Agora, do ponto de vista do espírito, o que significa cada uma dessa derrota? O que significa o silêncio de Jesus? O que significa a paciência de Jesus? O que significa a submissão de Jesus a todo esse procedimento? Significa uma demonstração da grandeza espiritual.
significa uma demonstração exatamente dele estar em comunhão com o Pai. Dele mostrar para a gente esse caminho da superação de si mesmo, da superação das nossas dificuldades humanas. Por isso, eu venci o mundo. Aquilo que Jesus passou, e o texto fala aqui também, ele fala de abandono, fala da sede, até aquele momento do vinagre que a gente assiste nos filmes, da capitulação, né, da derrota, do perdão espontâneo àqueles que estavam maltratando, parecia humilhação, né? Como perdoar desse jeito? Do sarcasmo, do ridículo daqueles no meio dos ladrões, né? Da derrota sem defensiva, dizer o quê? Estava ali sendo crucificado, como é que eu vou fazer essa defesa? E dessa morte, dessa maneira, né? Como é que eu vou entender alguma coisa disso, né? E aí eu peguei um outro texto do Emmanuel, que fala do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala de domínio espiritual. Jesus mostrando esse domínio. Olha como o texto compõe com esse que a gente está lendo. No momento das aflições, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Todos esses momentos, abandono, sede, são forças, são coisas que poderiam, de lá de fora, que poderiam ter vencido Jesus. Ele não foi vencido pelo abandono, ele não foi vencido pela sede, ele não foi vencido pela derrota, ele não foi vencido pelas provocações que ele perdoou, não foi vencido pelo sarcasmo, não foi vencido por essa suposta derrota, porque ela é superficial. E aí ele mostrou a sua grandeza. E aí o Emmanuel mostra alguns pontos que mostram essa grandeza. Jesus, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Que forças? Ligado naturalmente encarnado nas coisas do mundo, nesse processo natural, ele era ligado a quê? Ao poder humano, ao poder religioso, aos sentimentos humanos, a todas essas coisas, e Emmanuel enumera algumas dessas coisas. E ele mostra como Jesus venceu todas elas. Ele fala aqui, Jesus não teve medo de Pilatos, respeitou, mas não teve medo. Então ele venceu o poder humano, ele não sucumbiu ao poder humano. Ele também não ficou impressionado com Caifás, que simbolizava aqui o poder religioso. Então Jesus também não sucumbiu ao poder religioso. Olha, ele foi maior do que o poder humano, embora o poder humano tivesse crucificado. Ele foi maior do que o poder religioso, embora o poder religioso tivesse traído. Ele tinha razões afetivas para permanecer. Ele queria ficar entre os discípulos, que ele estava fazendo um trabalho. Ele tinha família, ele tinha pessoas, ele tinha afetos. Mas essas razões afetivas não lhe dominaram o coração. Eu tenho que ficar, eu não posso morrer agora, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, sabe? São coisas do mundo. Ele venceu também essas coisas do mundo. Então ele venceu a política do mundo, ele venceu a religião do mundo, ele venceu os afetos do mundo. Quem é minha mãe? Quando ele pergunta, né? Olha só, ele venceu todos esses afetos, ele ficou em silêncio. Razões afetivas não lhe dominam o coração. A possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Não, eu não posso morrer agora, eu tenho que ficar mais, eu tenho uma missão, o Pai, eu vim trazer a palavra. Não teve isso. Ele veio cumprir sua missão e vai cumprir sua missão. Ele não choramingou, ele não foi vencido pela vontade de permanecer. Mais uma vitória dele. Então, quando ele não permanece e mostra a força, ele venceu a vontade comum, que seria dos homens, de permanecer. Ele não gritou, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não posso morrer agora. Pelo contrário, ele ainda falou com os discípulos. O que vocês querem que eu faça? Que eu chame Pai, me livra dessa hora? Como se foi para essa hora que eu vim? Olha só.
Como é que eu vou pedir, me livra disso, se foi para isso, se foi isso que eu vim fazer? Se é isso que eu estou demonstrando, se é essa a lição que eu estou trazendo. Né? Judas não lhe arranca maldições. Outra derrota humana é para vingança, para o ressentimento, para a mágoa. Ele venceu a mágoa, ele venceu o ressentimento. A gente teria condenado Judas e a tradição, até há pouco tempo, a tradição ainda tinha que malhar o Judas. Como é que a gente pode chamar essa tradição de tradição cristã se no próprio momento Jesus já tinha perdoado Judas? Por quê? Porque ele tinha vencido esse ressentimento. Olha onde é que estão as vitórias de Jesus. Por que não foi uma... Ela é desagradável e incompreensível. É difícil, não é agradável tudo isso que ele fez. E é difícil de compreender. A ingratidão, tantas pessoas que ele curou, que ele ajudou, que ele fez um monte de coisa. Cadê aquelas pessoas? Sumiram todas, pediram para soltar Barrabás e ele não, manipulados pelo poder religioso. Cadê a revolta de Jesus? Cadê a mágoa dele com paz esteja convosco? Então essa ingratidão não trouxe para ele desespero. Ele venceu também a ingratidão, que é outro sentimento próprio do mundo. O sarcasmo daqueles que estavam condenando, por que não salva a si mesmo? Põe um cetro de cana, uma coroa de espinho. Quer sarcasmo maior do que esse? Esse sarcasmo não lhe quebra o silêncio. Já pensou? Aguentar tudo isso em silêncio? Olha o poder desse espírito. Olha o tamanho dessa lição que a gente tem dificuldade de compreender. O poder humano representando Pilatos, o poder religioso representado por Caifás, as razões afetivas que ele não chorou para deixar que ele permanecesse, a vontade de permanecer para concluir seu trabalho, ele também não argumentou sobre isso, não demonstrou nenhuma questão com Judas, venceu o ressentimento, a ingratidão de tantos ele também não reclamou, o sarcasmo ele ficou em silêncio, e a cruz não lhe altera a serenidade. Aí a gente começa a entender por que essa palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura entender isso. E quem perece? Quem não consegue entender e viver isso, porque acha que isso é derrota. Não retira, não entende a palavra da cruz, é a mensagem da cruz, que é uma mensagem tão bonita, e a gente fica preso muitas vezes à imagem da cruz. E a gente coloca as imagens aqui ou ali, e a gente não reflete sobre essa mensagem de grande vitória, da vitória sobre si mesmo. Jesus precisava disso? Não, mas ele não estava exemplificando. Então ele estava mostrando que a gente tinha que vencer todas essas coisas. Mas ele avisou também. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Aqui, quando ele venceu Pilatos, Caifás, a mágoa, a ingratidão, venceu tudo isso. Ele venceu essas coisas do mundo. Essa foi a vitória de Jesus. E tinha gente achando que tinha vencido Jesus, matando o corpo. Olha como a coisa é meio invertida, né? E a gente demora para entender. E Emmanuel toca nesse assunto. Ele diz, olha, mas o Cristo usa o fracasso aparente. Por que o fracasso aparente? Porque o fracasso dessa morte é só aparente, porque na verdade essa morte foi a vitória. Essa morte foi a grande mensagem. Foi a mensagem que a vida continua, foi a mensagem de esperança, foi a mensagem de salvação. Não foi uma mensagem de salvação simplória, foi uma mensagem de que cada um precisa vencer a si mesmo e vencer essas coisas do mundo em si mesmo, para conseguir também estar em comunhão com o Pai, como Jesus estava. Ele demonstrou isso. Então Jesus usa esse fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, o caminho da imortalidade. O caminho da imortalidade. Demonstrando que o eu
de cada um de nós, que é o Espírito, nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, qual é a mensagem da cruz que é loucura para muitos e que é a salvação de quem entende essa mensagem? É uma mensagem de aprimoramento e é uma mensagem de sublimação. Porque eu me aprimoro e eu me sublimo à medida em que eu venço essas questões que me vencem. Por isso é que eu sou escravo do mundo. Que eu sou escravo da vaidade, da avareza, de todas as minhas imperfeições. E Jesus demonstrou que ele estava superior a todas essas imperfeições. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho dessa verdade e da vida que eu trouxe em abundância. Por isso que ela não é morte. Essa morte da crucificação foi vida. Foi vida em abundância, porque foi vida espiritual. Tem um texto do livro Vinha de Luz, exortados a trabalhar. Exortados a trabalhar é entender a mensagem da cruz. Olha como tem conexão, olha o que diz esse texto. O cristianismo, simbolizado pela cruz do Cristo, então essa mensagem da cruz, é campo imenso de vida espiritual. Então não é campo de vida material, é campo de vida espiritual, é campo de vitória espiritual, de conquistas espirituais, de aprimoramento moral, de sublimação. Então esse cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Jesus é o caminho dessa renovação humana, dessa sublime renovação. Qual renovação? Vencer as coisas do mundo em nós mesmos. Quais as coisas do mundo? A animalidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, todas essas questões. Emmanuel alerta, não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Quem busca Jesus, cuidado para não estar equivocado. Quem busca Jesus procurando graças, procurando favores, procurando privilégios, procurando vitórias humanas, vitórias do mundo, pode estar equivocado. Quem busca Jesus procurando um pedaço de cruz, e em vez de entender a mensagem, ficar na imagem da cruz procurando privilégios e benefícios, pode estar equivocado. Porque a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Que perecem por quê? Porque morrem. Morrem por quê? Morrem de vida espiritual. Não é a morte do corpo, é a morte do espírito. Não se equivoquem, pois, os que buscam os mestres. Receberão certamente a iluminação, o consolo, o ensino, etc. Mas penetrarão a linha de batalha. Olha o combate de Paulo de Tarso. Penetrarão a linha de batalha. Então os cristãos, aqueles que falam da cruz, aqueles que entendem a mensagem da cruz, sabem que vão ter que penetrar essa linha de batalha. Travei o bom combate, de Paulo de Tarso, o combate conosco. Penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade. O que Jesus demonstrou em todo o seu processo de crucificação? A vitória do amor e a vitória da verdade. Como é difícil e dolorida e dolorosa e desagradável e incompreensível a vitória do amor e a vitória da verdade. Porque a gente ainda quer aquela vitória do sangue, aquela vitória da humilhação, aquela vitória da força, aquela vitória do bater, do se impor, a vitória do orgulho, a vitória do egoísmo. Essa é a vitória fácil. Essa vitória da cruz é muito mais difícil. A mensagem da cruz é muito mais difícil. E a gente que se aproxima de um momento em que a cruz vai aparecer tanto, é importante que a gente sinta essa cruz dentro de nós, a mensagem dessa cruz. Porque todos nós, Emmanuel continua, porque todos nós, encarnados e desencarnados, todos, espíritos, encarnados e desencarnados, que ainda oscilam entre a animalidade e a espiritualidade, porque ainda não têm a capacidade de falar como Jesus, eu e o Pai somos um, porque ainda não temos a capacidade de falar como Jesus, nós vencemos o mundo, porque nós ainda somos vencidos pelo mundo,
e como diz Pedro, tudo que me vence me escraviza, e se eu sou vencido por todas essas coisas, eu ainda sou escravo de todas essas coisas, eu ainda não me libertei. A mensagem da cruz ainda não me libertou. Não pela mensagem, mas pela minha compreensão e pela minha ação diante da mensagem. Porque uma coisa é eu não compreender a mensagem incompreensível. Mas agora, depois de 2000 anos, todo mundo já comentou, já falou, já estudou. A doutrina espírita traz tanto esclarecimento a respeito de tudo isso, que a mensagem começa a ser melhor compreendida. Agora, é preciso ser vivida. E ser vivida é ter essa força, esse domínio que Jesus demonstrou. Vencermos o mundo em nosso mundo interior. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, oscilantes entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, por isso é que é a elevação. O vale está lá embaixo, a culminância está lá em cima. Nós precisamos nos elevar. Essa é a sublimação, essa é a elevação. Estamos constrangidos a batalhar até o triunfo definitivo. E aí Emmanuel traz o raciocínio um pouco para hoje também. Ainda hoje, a linguagem da cruz continua sendo loucura para aqueles que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Ainda hoje, aquelas pessoas que buscam as coisas do mundo, as vitórias humanas, as vitórias do orgulho, da vaidade, dos prazeres, essas pessoas que buscam essas vitórias materiais somente, ainda entendem essa linguagem da cruz como uma linguagem louca, como uma linguagem absurda. Eu já ouvi uma vez que espírita gosta de sofrer. Não vai para o espiritismo não, que lá quem entra lá começa a sofrer. Olha, são loucuras. São loucuras. A gente nem vai entrar aqui na questão de causa, de consequência, de causa e efeito, A gente nem vai entrar nisso, porque seria um outro desdobramento. Mas a linguagem da cruz continua sendo loucura para muita gente, que permanece interminavelmente nas reencarnações de baixo teor. E Emmanuel dá um nome para isso. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte. Mancomunar-se com a morte? Como? Abraçar a morte e viver amigo da morte? E viver a morte? E viver eternamente morto? Morto para quê? Morto para o espírito, exterminando as mais belas florações do sentimento. Então quem extermina as mais belas florações do sentimento, o que está fazendo? Está morto. Porque a floração do sentimento é que traz o amor, a verdade e a vida. A vida em abundância que Jesus trouxe. Por isso quem não está aí que está morto. Por isso Jesus falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. São esses mortos que estão mancomunados com a morte. Emmanuel disse que estão afogados na carne. Permanecem nas reencarnações intermináveis, porque o espírito não vai se elevando. Aí eu peguei um outro texto que fala a respeito disso também. Jesus disse, para aquele jovem, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quando Jesus disse isso, ele disse o quê? Segue-me. Perceba essa mensagem da cruz. Entenda essa mensagem da cruz e siga essa mensagem da cruz. Não siga a mim, pessoa. Siga a mensagem da cruz, entenda essa mensagem da cruz e viva essa mensagem da cruz. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é viver a mensagem da cruz, não é ir para a igreja, ir para aqui, ou para ali, ou para lá. Não é... Seguir Jesus é viver essa mensagem da cruz. Aí a gente está seguindo Jesus. E deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe quem está morto para o espírito permanecer morto para o espírito, que cada um vai no seu processo, claro que auxiliados todas as vezes que houver necessidade, a solidariedade, a fraternidade são imperativos na vida do cristão. E aí Emmanuel põe num texto, no livro Fonte Viva, acorda e ajuda, falando desses mortos, desses que Jesus falou, que Emmanuel falou, que ficam mancomunados com a morte, porque não se elevam espiritualmente, porque não entendem e não vivenciam essa mensagem da cruz. Emmanuel diz, acorde e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz, aquele, do caso, deixe os mortos enterrar os seus mortos, Jesus não recomendou para ele
que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Disse sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele não falou deixe os cadáveres enterrar os seus cadáveres. Ele falou deixe os mortos enterrar os seus cadáveres, os seus mortos. Aí Emmanuel diz a diferença aqui do ponto de vista espiritual. O cadáver é carne sem vida. O morto é alguém que se ausentou da vida. Então o cadáver é um corpo sem vida. Mas o morto é alguém que se ausentou da vida. De que vida? Da vida que Jesus trouxe em abundância. E onde ele trouxe essa vida em abundância, que significa o caminho, a verdade e a vida? Nessa mensagem da cruz. Nessa mensagem de amor, de verdade, de paciência, de etc, etc. De vencer as imperfeições. Emmanuel disse que essas pessoas que continuam buscando somente as vitórias particulares, as vitórias do mundo, as vitórias das suas imperfeições, essas que estão afogadas na carne, elas são capazes de dominar a muitos. Vencem, ganham, dominam pela força, pelo dinheiro, pelo poder, por várias dessas formas. São capazes de dominar a muitos. Incapazes, porém, do próprio domínio. E o que é que Jesus mostrou na mensagem da cruz? O próprio domínio. O que é que a Roma estava demonstrando? O que é que as pessoas que crucificaram Jesus estavam demonstrando? Domínio sobre os outros. E Jesus mostrou domínio sobre si. Qual é a mensagem da cruz? O domínio sobre si. O domínio sobre suas imperfeições. Então é muito mais fácil dominar os outros. Dominam a muitos, mas são incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem nessa teia dessas paixões que a gente vai tecendo e não consegue se libertar. A maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Então nós criamos esses nós em torno de nós mesmos. Nós somos essas aranhas tecendo teias de imperfeições sobre nós mesmos. E não enxergamos essa mensagem que trouxe a vida e vida em abundância. Aí eu peguei um texto também do livro Vinha de Luz que compõe com esse. Maiorais. Quem são os maiores para Jesus? São aqueles que dominam? Olha como tem a ver. Então, para aqueles que acham que os maiores são os mais fortes, aqueles que dominam pela força, pela ignorância, pela animalidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, para esses a palavra da cruz é loucura. Como não ser eu o primeiro? Como dar minha vez para você? Como deixar de fazer para mim para fazer para você? Isso é loucura. Como não cuidar de mim primeiro? Isso é loucura. Como não ficar com raiva? Como não revidar? Como não ficar ressentido? Como não ser avarento? Como não ser... Isso é loucura. Olha, esses são os maiores? Não são. Não são. Aí esse texto fala dos maiorais, né, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 56. Em cristianismo puro, o que é cristianismo puro? É essa mensagem da cruz. Então, em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porque são servos de todos aqueles que procuram a sua colaboração. Paulo já falava, né, que somos devedores. Sou o devedor de todos. Paulo se achava devedor de todos. E à medida que quem sabe mais é devedor de quem sabe menos. No mundo nosso, na lógica nossa, quem sabe mais explora quem sabe menos. Abusa de quem sabe menos. Quem tem mais, toma de quem tem menos. Mas não é o contrário? O contrário é loucura. É a palavra da cruz. É a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que querem ter sobre qualquer coisa. Alguém está morrendo e a pessoa acaba de acabar com a pessoa, explorando a necessidade alheia, em vez de ajudar a necessidade alheia, explora, compra quase de graça, toma, se apropria, engana, mente, para ser o maior. Maior em quê?
Então, em cristianismo puro, o maior é devedor do menor. É por isso que nessas escolas cristãs tem muito pregador, tem muito operário, cooperador de culto, muito polemista, muito doutor da letra, muito intérprete da lei divina, muito reformista, mas tem muito pouco apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que entendeu a mensagem da cruz e vive a mensagem da cruz. Esses outros, muitas vezes, estão vivendo essa circunstância para tirar proveito próprio. Então não são esses devedores, são esses falsos maiorais, são esses falsos profetas. Porque o verdadeiro profeta é esse que vive como apóstolo, que ele vive a lei divina. E aí o Emmanuel diz no texto de hoje: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne. Fala dessa mensagem da cruz para essa pessoa que está querendo tomar tudo de todos para enriquecer a qualquer custo, para tomar o que... Fala para essa pessoa sobre essa mensagem da cruz, ela vai dizer que você está louco. Por que você não retrucou? Por que você não reagiu? Por que você não bateu também? Por que você não ficou com raiva? Fala isso para essa pessoa. Ela vai achar que você está louco. Como acharam que Jesus estava louco, como acharam que Paulo de Tarso estava louco. Como demoramos para entender a grande vitória de Jesus, a vitória da cruz, a grande mensagem vitoriosa da cruz. Então, vamos repetir essa mensagem para essa pessoa. Ela vai achar que a gente está louco. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, mas todos nós, que aos poucos temos começado a compreender essa mensagem da cruz, a mensagem já não é mais loucura. Estamos informados de que nos supremos testemunhos, nos momentos de dificuldade, segue o discípulo para o mestre. Está seguindo a exemplificação de Jesus, e aí é o chamado de Jesus: vinde a mim. Chamou para o sofrimento? Não, chamou para a superação de si mesmo. Chamou para a vitória sobre si mesmo. Por isso que ninguém foge desse testemunho. Porque não é um testemunho de sofrer pelo sofrer. É de aprender a superar essas dificuldades, a ser maior do que essas coisas, a também aprender a vencer o mundo, a vencer essas pequenas coisas. E para encerrar, uma declaração do Paulo, numa carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha a profundidade e a beleza do que Paulo de Tarso falou. Quanto a mim, ele estava falando dele, com relação a mim, com relação a Paulo de Tarso, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero a glória do mundo. Paulo de Tarso está dizendo, quanto a mim, eu não quero a glória do mundo. Eu quero a glória da cruz do Cristo. Que glória da cruz do Cristo? Aquela do abandono, da sede, do sarcasmo, da derrota, da morte, de todas aquelas situações que o Cristo passou. Foi isso que Paulo está dizendo aqui. Quanto a mim, eu quero a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem? Aí ele está falando da transformação que o Cristo fez na vida dele. Por quem? O mundo é que está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então Paulo já dizia há 2000 anos atrás que ele queria também a glória da cruz. Que ele entendeu a mensagem da cruz, a palavra da cruz, e ele queria a mesma glória do Cristo. Porque pelo Cristo, Paulo crucificou o mundo e foi crucificado para o mundo. Como assim? O mundo não é o que tem de mais importante, porque eu vou me libertando dessas coisas do mundo. Não é abandonar o mundo, é vencer o mundo. Porque o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Que eu? O egoísmo. O tudo para mim. Bonito, né? Bom, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo finalizou. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus não são arcos do triunfo, não são troféus que a gente levanta, não são coroas de rei. As marcas de Jesus são as marcas daqueles que enfrentaram e se transformaram. Não precisaram matar, não precisaram bater, não precisaram vencer,
não precisaram lutar lá fora, lutaram aqui dentro. Cada um lutou consigo mesmo, vencendo essas dificuldades e entendendo essa mensagem da cruz, que para muitos representa ainda hoje loucura. Que essa mensagem da cruz não seja loucura para nenhum de nós. Que a gente comece a compreender cada vez mais essa mensagem e que a gente possa dizer também, como Paulo de Tarso, que a gente não encontre a glória que a gente procura, que seja a glória do Cristo. Qual é a glória do Cristo? Vencer o mundo. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é para seguir Jesus? Guia. Que Deus nos abençoe e até a próxima.